Boa noite a todos. Damos início na noite de hoje ao culto do Evangelho do Lar, nessa terça-feira de 22 de março de 2023. Para a nossa harmonização, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, ao nosso querido Chico Xavier. O filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15, 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram um filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estranhices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então elevemos os nossos pensamentos a Deus, dono dos nossos corações, a Jesus, nosso guia e modelo, governador do orbe, rogando da espiritualidade maior, dirigente dos trabalhos desta casa, que nos intua, vele por cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Te agradecemos, Pai, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Te agradecemos pelo trabalho e pela nossa saúde. Te agradecemos pelos entes queridos, encarnados e desencarnados, como te agradecemos também por aqueles que são colocados no nosso caminho como inimigos, que eles possam nos perdoar os nossos erros e que nós possamos aprender a perdoar também as suas mazelas. Assim, Pai, imensamente agradecidos por tudo que temos e por tudo que somos, com a oração que o Senhor nos ensinou, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje, sem antes rogar a nossa Mãe Santíssima Maria que possa levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio o equilíbrio, a serenidade e a paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Como sempre fazemos, aleatoriamente, vamos ver o que as lições morais do Cristo nos espera para hoje. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente:
Retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha, e logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, São Lucas capítulo 6, de 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 19. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: Eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Pelas mensagens do Senhor, através de Mateus e através de Lucas, nem todos aqueles que disserem Senhor serão, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nós estamos diante mais uma vez da lei de amor e de caridade que o Cristo pregou e nos ensinou. E nos fala mais, que nós temos que seguir os seus exemplos para que a gente possa ser digno das promessas que Ele nos fez. Não adianta a gente falar Senhor, Senhor, não adianta a gente fazer genuflexões como nos ensina o Evangelho, ficar de joelho, rezar 10 Pai Nossos, 10 Ave Marias, fazermos promessas, se nós não modificarmos as nossas ações, as nossas atitudes, se nós não nos melhorarmos, fizermos a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, extirpando o egoísmo, o orgulho, a avareza, a cupidez, a maledicência,
a falta de indulgência, a falta de benevolência, a falta do perdão, porque as palavras convencem, mas somente os exemplos arrastam. Tanto é que o próprio Cristo se fez homem e nasceu entre nós para nos dar os exemplos. Ele não ficou só simplesmente nas palavras, morreu na cruz para nos livrar de todos os pecados da carne. E nós ainda não aprendemos isso, passados já 2023 anos da sua estadia junto a nós aqui no plano da terra. Então que nós possamos realmente sermos benevolentes, enxergar em cada um dos nossos irmãos a bondade que eles carregam dentro de si, que nós possamos ser indulgentes, fechando os olhos para os defeitos que cada um de nossos irmãos carrega, porque os defeitos que eles carregam, na sua grande maioria, são os mesmos que carregamos e talvez muito mais do que eles próprios. Então que a gente deixe de apontar os dedos para as feridas alheias, que nós possamos no nosso dia a dia realmente enxergar nos nossos irmãos a bondade e fechar os olhos para as suas imperfeições, para as suas mazelas. Jesus nos trouxe 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de toda a nossa vontade, e ao nosso próximo como gostaríamos que fôssemos amados. Se nós realmente praticarmos esses 2 mandamentos, nós estaremos fazendo a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, nós estaremos indo em direção à nossa evolução por completo. Nós temos a certeza que isso ainda vai demandar tempo, porque ainda carregamos o egoísmo e o orgulho, que é o pai e a mãe de todas as demais mazelas que nós trazemos dentro dos nossos corações. Que nós possamos, no nosso dia a dia, praticarmos a verdadeira caridade como espera a espiritualidade maior. Como sempre temos visto nas mensagens que temos aleatoriamente feito aqui em cada evangelho, fora da caridade não há salvação. É o estandarte que deve iluminar a todas as religiões, seja ela católica, evangélica, budista, seja ela espírita. Tanto que o nosso querido Chico nos ensinou que, se tivessem dito fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido por outra vertente. Mas graças a Deus que a espiritualidade maior nos ditou essa regra, fora da caridade, para que sejamos realmente verdadeiros espíritas cristãos, para que sejamos verdadeiros católicos cristãos, para que sejamos verdadeiros protestantes evangélicos cristãos. Nós devemos ter como bandeira, como estandarte, esta frase: fora da caridade não há salvação. Mas que ela não fique somente nas palavras, que ela seja externada através de atos, através da caridade material, através da caridade material, espiritual e moral, através da verdadeira beneficência, que a gente possa colaborar com aqueles irmãos mais necessitados, sem humilhar a quem quer que seja, que nós possamos fazer a nossa beneficência com a mão esquerda, sem que a direita precise ficar sabendo, que nós possamos realmente praticar todos os ensinamentos que o Cristo espera que pratiquemos dia após dia, galgando a escada evolutiva que a todos nós está reservada através da sua lei de amor, de justiça e de caridade. Que possamos entender de uma vez por todas que não há outro caminho para chegarmos à felicidade eterna, que não há outro caminho senão através da caridade, que não há outro caminho senão através dos exemplos que o Cristo nos deixou. Então que nós possamos compreender isso de uma vez por todas, que as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam, que nós possamos ser exemplos para todos aqueles que se aconchegarem de nós, que possamos ser exemplos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todos aqueles a quem nós professamos, batemos no peito dizendo que somos espíritas, que nós possamos realmente permitir que o espiritismo adentre os nossos corações, que nós possamos realmente pregar aquilo que nós estamos fazendo, que os nossos pensamentos estejam sempre elevados, que os nossos sentimentos estejam sempre
desejosos de praticar essa verdadeira caridade, para que a gente possa recepcionar os espíritos de luz que estão ávidos para nos orientar, nos guiar, velar por nós e nos incluir em toda a nossa jornada evolutiva. Somente assim nós poderemos conseguir alcançar o nosso objetivo evolutivo. Então, que Jesus possa continuar nos concedendo as oportunidades benditas do trabalho, do aprendizado, do estudo, e que nós possamos valer essas oportunidades, que não percamos em nenhum momento de nossas existências aqui no plano da Terra essa oportunidade bendita de crescimento, de aprimoramento, para que nós possamos, como Santo Agostinho nos ensinou, a cada noite, quando repousarmos a nossa cabeça, temos a consciência tranquila de que fizemos aquilo que deveríamos ter feito, ajudando a todos sem olhar aqui. Nesse instante, vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa oportunidade bendita, agradecendo a Jesus por nos guiar sobre esse vale, onde Ele bem disse que na terra só teríamos aflições, mas que o nosso jugo poderia ser leve se nós confiássemos na providência divina. Que nós possamos confiar, que nós possamos ser resignados naquilo que não tenhamos condições de mudar, mas que nós possamos ter a sabedoria necessária para lutar, para modificar tudo aquilo que ainda impede o nosso crescimento. Te agradecemos imensamente, Pai, por essa oportunidade bendita. Te agradecemos, Mãe Santíssima, por nos guiar, por cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus, dando-nos a paz, o equilíbrio e a serenidade. E mais uma vez te rogamos, Mãe Santíssima, cuide de todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, concedendo a eles o equilíbrio, a paz e a serenidade. E a nós outros possamos retornar aos nossos lares, possamos ter uma semana de paz, de equilíbrio, de sabedoria e de muito trabalho na prática da verdadeira caridade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai, mais uma vez por essa oportunidade.